Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Tati Jordão. O tema hoje ele foi um pedido de uma arquiteta. Na verdade, esse pedido ele veio depois de outras lives que eu fiz no Instagram Tati Jordão. E hoje a gente vai falar sobre roteiro, projetos online. É possível projetar à distância? Me diz aí, o que você acha? Projetar à distância, projetos online. Hoje, com a tecnologia, com o advento da tecnologia, está muito mais fácil você fazer entrega, prestação de serviço, não só presencial, aquela coisa 1 a 1. Por exemplo, o meu processo de mentoria hoje ele é todo online e a gente tem conseguido excelentes resultados. E os projetos online, como é que funcionam? Se você ficar comigo até o final do vídeo, tem uma coisa bem legal para compartilhar com você. Então, cartas na mesa. O cliente ele vai dizer as necessidades e você vai colocar quais são os parâmetros, quais são as regras para esse trabalho ele dar certo, independente de ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros de distância entre você e o seu cliente, ou distâncias até menores. E aí você vai solicitar fotos do ambiente, você vai solicitar planta do ambiente, você vai solicitar as medidas do ambiente. Fotos mais fácil, o cliente ele consegue hoje tirar pelo celular, compartilha com você, tranquilo. Medidas, Tati, o cliente ele não tem a planta do apartamento, ele não tem a planta do imóvel, é uma reforma comercial, ele não consegue. Então eu vou levantar aqui algumas possibilidades que geralmente eu recomendo ao nosso cliente. A primeira, um apartamento novo, imóvel novo, você pode solicitar a construtora. Toda construtora tem um departamento de engenharia e arquitetura que disponibiliza esse material. Geralmente é o cliente que tem que entrar em contato com esse departamento porque a construtora vai pedir CPF ou o nome do proprietário, número do contrato, enfim, várias informações. Tati, o apartamento, o imóvel, ele é antigo. Você, teoricamente, na prefeitura das cidades, todos os imóveis que são construídos, teoricamente, e são aprovados, eles têm um acervo, eles têm todos os projetos no arquivo das prefeituras. Então, o cliente ele pode se deslocar até lá, solicitar uma planta e essa planta ela ser a base para um levantamento. E você pode, inclusive, contratar uma pessoa, um técnico de edificações, um arquiteto, uma pessoa que você conhece e tem acesso, que consiga fazer o levantamento espacial das medidas. Eu já falei da importância aqui do levantamento espacial, da conferência de medidas. Então a pessoa vai lá com a trena e faz a conferência. Tati, mas se eu já tenho uma planta, eu preciso fazer a conferência de medidas? Precisa. Por quê? Porque tem situações na planta que não aparecem no momento que foi construído. Então o cliente vai ter que dar todas essas informações para você. E aí vamos lá. Ele conseguiu a planta, mandou as fotos, vocês trocaram uma ideia rapidamente. E aí você, arquiteto, designer, você tem o seu briefing digital. Também falei já aqui no canal sobre a importância do briefing. É a espinha dorsal do projeto, é o corpo das necessidades. E aí você envia o link, envia o e-mail, envia uma planilha, pombo correio, fumaça, o que seja. Você envia o seu briefing digital para o cliente e ele vai lá responder. Nome, e-mail, telefone, profissão, prioridades do projeto, quarto 1, quarto 2, quarto 3. Se for um projeto comercial, você tem certamente um briefing comercial com as necessidades, com o público-alvo e por aí vai. Cores pretendidas, se tem logo, se não tem, se vai contratar uma agência para poder fazer isso, se o escritório de arquitetura vai ficar responsável por isso, e aí você vai lá no seu briefing digital. Recebemos o briefing digital. Você não tem dúvidas, alinha e verifica se o cliente não tem dúvidas. Passou, passou. Vamos para o momento do orçamento. Você pede um determinado período para o cliente. No meu caso, eu peço até 48 horas úteis para poder sentar, dar uma olhada na minha planilha de horas trabalhadas, ver o que o cliente realmente vai precisar. E com todo aquele material, com fotos, levantamento e o briefing e o alinhamento, as conversas, se for o caso, para tirar algum tipo de dúvida, você consegue viabilizar um orçamento. Cliente fechou, show de bola, vamos projetar. E aí você tem internamente os seus processos todos organizados e aí você marca a apresentação do projeto. Tati, o que geralmente acontece no momento de apresentação de projeto? Você vai vender um papel.
Vai ter um 3D, vai ter especificação, vai ter um painel semântico ou moodboard, depende da forma que você trabalha. Porventura, se você inclusive não souber essas nomenclaturas, não souber o que é, deixa aqui a pergunta nos comentários que depois eu vou responder para você. E aí você vai ter um material vasto, gráfico, bonito para poder apresentar. Por onde é que eu apresento, Tati? Aconteceu de eu estar em Recife e estar desenvolvendo um projeto para um cliente em São Paulo. E eu precisei tomar cuidado com algumas situações. Esse cliente, assim, cliente maravilhoso, não sei se você está vendo agora aqui o nosso conteúdo, mas assim, ele é da área digital, da área de design. Ele mandou assim um portfólio lindo, dizendo o que queria, com foto, setinhas puxadas. Sonho! Isso não acontece. Mas vamos supor que seu cliente ele passou todas as informações e produziu o material. Como é que você apresenta esse material? O que eu recomendo, o que eu fiz com esse cliente em São Paulo e o que eu tenho feito estando aqui em Barcelona? Eu uso artifícios digitais que tenham compartilhamento de tela. Importantíssimo, compartilhamento de tela. É o momento que você vai abrir o seu computador, o cliente vai abrir o computador e aí vai ter um momento que você vai, cliente, vou compartilhar agora a tela com você. E aí você vai naquele momento apresentando ao vivo o seu projeto. Quais são os aplicativos, softwares que geralmente eu trabalho, conheço ou recomendo? Você pode ter um outro, deixa também nos comentários aqui, que eu vou amar. Skype, inclusive o Skype é um processo que hoje eu uso para fazer as mentorias 1 a 1. Tem o Zoom, tem o Appear, tem outros vários, tem Hangout, enfim, tem vários outros processos, aplicativos, softwares que você pode usar. Apresentou o projeto, tal, importante. Cliente, favor, responder as solicitações por e-mail. Pelo WhatsApp você vai surtar. Meu amigo, minha amiga, é melhor você centralizar e usar aquele old formato, né? Aquele formato mais antigo de sentar, abrir o e-mail, listar, a mãozinha ali tudo, do que tudo pelo WhatsApp. E aí, vamos lá. Projeto fechado, os desenhos são internos, apresentação. E aí você precisa dar andamento no seu processo. O cliente, nesse caso, quando é um projeto online, ele fica responsável pela captação dos diversos orçamentos. Mas eu recomendo também que você, arquiteto, designer, prestador de serviço, analise todos os orçamentos. Bem, recebi aqui um orçamento de granito da empresa fulano de tal e vamos ver o que tem. Tem testeira, respaldo, bancada, tarará, tarará. Por que eu recomendo isso? Porque geralmente passa batido alguma coisa. A metragem quadrada do revestimento não está ok, faltou argamassa, faltou rejunte, ou veio de mais, ou veio de menos, a metragem não bate, enfim, esqueceram de V-Box, eita, faltou uma cadeira de jantar, são 8, eu botei 6, 2 na verdade. Então é sempre importante você, que está responsável pelo projeto, validar sim o orçamento que o cliente ele vai estar recebendo. Se for um projeto de marcenaria, valida, recebe o orçamento por e-mail, confere, dá o retorno para o cliente, dá o retorno para o prestador de serviço e assim vai. E aí falando nas especificações, uma coisa que é importantíssima também, que foi um aprendizado dentro desse projeto que eu executei para São Paulo, estando em Recife, e também estando em Barcelona, desenvolvendo para Recife, se você puder correr lojas que tenham especificações tanto da cidade que você vai trabalhar para o cliente, da cidade onde o cliente está, melhor. Porque você pega uma marca, vamos supor, Duni, eu fiz uma visita à Duni Espanha e a Duni hoje ela tem vários produtos espalhados no Brasil. Então você consegue especificar um produto que eu estou vendo aqui em Barcelona, o cliente ele vai ver em Recife, em São Paulo, em Salvador, na Bahia, é o mesmo produto. Se porventura o produto ele estiver descontinuado, estiver fora de linha, alguma coisa nesse sentido, verifica antes de especificar se esse produto ele está sendo comercializado na cidade do seu cliente. Porque aconteceu em São Paulo, a gente ter visto uma cor de pastilhinha, bonito, vamos botar no box, tal, tarará, de repente, Recife não tem. Recife não chegou esse material. Então a gente teve a dificuldade depois de achar um outro produto para poder substituir, né? Enfim, então segue o jogo. Então se for especificar um granito, se for um verde ubatuba, ah Tati, mas eu quero um granito novo XPTO
que eu estou vendo aqui na minha cidade. Procure saber se esse granito XPTO novo existe na cidade do seu cliente. Porque caso não exista, você vai vender uma coisa, o cliente vai comprar e depois ele não consegue comprar literalmente. Esse processo de especificação ele é importantíssimo. Vamos começar a obra. Os prestadores de serviço provavelmente vão ser todos indicados pelo cliente. O que eu recomendo? Vamos, antes de iniciar a obra, porque assim, planejamento é tudo, antes de iniciar a obra, não custa você fazer uma chamada, né, via WhatsApp. Hoje o WhatsApp você consegue reunir até 4 pessoas de uma vez só, compartilhando a tela. Se eu não me engano, o Hangouts também consegue fazer isso. E aí vai juntar você, o cliente, o responsável pela obra e o outro encarregado. Então 4 pessoas vão se reunir, vão debater o projeto, coisa de 10 minutinhos você consegue se colocar à disposição das pessoas que estão envolvidas, se apresentar, checar se tem alguma dúvida sobre o projeto, bater a especificação, fechar um cronograma, iniciar a obra. E aí, termina-se essa ligação, o que é que eu recomendo? Vamos fazer um grupo no WhatsApp com todos os envolvidos na obra e inclusive o cliente. Então fica você, arquiteto responsável, designer responsável, prestador responsável, cliente e os envolvidos na obra. Geralmente nesse grupo eu não coloco pessoas de acabamento fino, vamos supor, papel de parede eu não coloco, pessoal de marcenaria eu não coloco, o pessoal de pintura, inclusive eu não coloco. Pintura geralmente é um orçamento que ele é feito no final, depois que você derruba tudo, constrói tudo, está tudo emassado, ou tudo com o gesso levantado, aí o pintor vai lá para poder prestar um orçamento, porque ele dá um orçamento antes, apenas com projeto, ou chegar no imóvel antes de reformar é muito difícil, porque ele não sabe realmente o que ele vai precisar emassar. Então, cria-se um grupo e toca-se a sua obra, a sua reforma. E aí, esse grupo do WhatsApp, ele vai ser periodicamente consultado, checado, visto, não só pelo cliente, prestador, e aí o ponto de comunicação central e importante para o desenvolvimento desse projeto passa a ser o WhatsApp. Ah, Tati, eu uso uma outra ferramenta, dá super certo, perfeito. O importante aqui é ter comunicação centralizada durante o processo de obra. Agora, a cereja do bolo. Se você puder ter pessoas da sua confiança, na cidade que você está desenvolvendo o projeto, se você puder ter anjinhos, como no caso eu tenho alguns anjinhos que me dão suporte em Recife, isso é fantástico. Eu recomendo demais você ter não só parceiros responsáveis, mas também arquitetos, designers que são parceiros e os seus anjos e vão conseguir desenvolver e levar o projeto online de uma forma muito mais leve. Eu sou Tati Jordão, se inscreve no nosso canal para você não perder não só esse tipo de conteúdo, mas uma diversidade de conteúdos de pessoas, aspectos e comportamentos. Te espero no próximo vídeo. Brigadão! Quase que eu esqueço. A surpresa é todo esse passo a passo que eu acabei de mencionar para você, o cliente, quais são as normas, o que ele tem que fazer, onde é que ele tem que procurar, o que você vai fazer, é briefing, o que vem primeiro, depois, quais são os aplicativos que você usa. Tá tudo aqui, ó, embaixo, para você colocar suas informações e poder baixar o material de forma gratuita. Então, usa, compartilha esse material e espero que ajude a você como tem ajudado a mim. Até a próxima!